Olá, meus amados em Cristo. Hoje eu quero tratar de um assunto muito polêmico, que é a respeito do diabo, né? Diabo e a serpente, que há muitos longos anos as pessoas têm aprendido que era o diabo no Éden, né? No jardim plantado pelo Criador, lá no início de tudo. Então hoje eu quero trazer para vocês, meus amados irmãos em Cristo, essa polêmica. Mas antes, eu queria que você se inscrevesse no meu canal, tá bom? Deixasse lá o seu like, assim, ative aquele sininho lá para você ver as notificações, receber as mensagens, né, dos próximos vídeos que eu estarei postando, porque nós vamos tratar de assuntos sobre a Bíblia muito importante, que talvez você não saiba, e se você sabe eu agradeço, e continue buscando essa revelação maravilhosa, porque não é difícil. Não existe nada difícil na palavra de Deus, nessa palavra aqui que eu estou mostrando para vocês. É a mesma que você tem, é a mesma que os padres têm, algumas coisas diferentes, mas é a mesma. É a mesma que os pastores têm e todas as religiões evangélicas têm, mas infelizmente os bonitos, doutorados, né, formados em ciência, cheios de ideologias, eles deturbam a verdade de Cristo. Eles não encontram espaço nem gosto no Evangelho do nosso Senhor Jesus, que é a graça de Cristo. É tanto que eu ouvi só um, não sei se os outros já falaram, mas eu ouvi só num vídeo criticando uma pergunta de uma mulher, dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus é uma desgraça. Eu não sei nem o que pensar de uma criatura dessa. Você, meu amigo, que diz que é cristão, que é servo de Deus, né? E na verdade nós não somos servos de Deus. Hoje, pela graça de Cristo, o seu sangue derramado naquela cruz, nós recebemos, sem merecer nada, esse direito de filho. Somos filhos hoje. E você sabe que o filho vive com o pai. E se nós somos filhos, então vivemos com o nosso pai, né? Não precisamos ir a monte, não precisamos fazer campanha, fazer rituais para receber do nosso pai aquilo que nos é dado por direito, sem merecer. A graça de Cristo é o favor imerecido que nós, gentios, né, recebemos. E o que nós temos que fazer? Agradecer. O que você tem que fazer? Agradecer. Ah, mas eu estou sofrendo. Eu estou passando por um problema. Meus filhos estão nas drogas. Meu pai é viciado. Meu marido sofre com bebida, sofre com isso. Ele me trai. Eu estou doente. Eu quero que você entenda que eu já falei aqui em outros vídeos, vou falar de novo. Você colhe o que planta. Os pecados de Adão, que eu vou falar aqui, que vinha desde Adão até Moisés, matando o povo, foi aniquilado na cruz. Hoje não existe mais pecado. Existe obras da carne, que são prostituição, avareza, ciúmes, intriga, briga, bebedice, doenças, entendeu? Glutonaria, inveja, homicídios, roubos, adultério, tudo isso é obra da carne, que eu já falei no outro vídeo, por isso que é bom você procurar ver os outros vídeos que você vai entender. Então, isso são obras da carne que destrói a humanidade. E esses que praticam essas obras não recebem o reino de Deus. O reino de Deus é o Espírito de Cristo dentro de nós. Hoje, nós vivemos a graça de Cristo através do seu Espírito. Do seu Espírito. Não tem essa que quem morrer vai para o inferno. Vai para o inferno porque o inferno é uma sepultura. E todos nós vamos para o inferno quando morremos. Não adianta você se iludir com esses vídeos que estão passando aí pela internet ou televisão sobre o inferno, com milhares de pessoas queimando. Não. O lago de fogo, o inferno de fogo queimando que Jesus falou,
era um lixão em Jerusalém, como eu já expliquei no outro vídeo. Era um lixão que havia em Jerusalém, onde eram jogados os assassinos que eram mortos, e para que não ficasse aquele odor fedio, aquela carniça no mundo, eles queimavam. E ali queimavam até crianças antigamente, na época do rei Josias, né, que ele transformou aquele lugar de sacrifício num lixão. E quando as pessoas eram sacrificadas na cruz, que o sacrifício da cruz não foi só para Cristo, já vinha como tradição romana há muito tempo, os corpos eram retirados lá, rasgados lá da cruz e jogados no lixão. E para não feder muitos, que fedia muito, que eram muitos corpos, eles queimavam os animais, junto com os lixos que a pessoa jogava lá. Como tem hoje, você vê que cada cidade tem um lixão, tem um aterro sanitário. E esse aterro sanitário que tem era o mesmo que havia em Jerusalém, com exceção de que eram queimados corpos também lá. Então ali era chamado de inferno, porque inferno, no original do grego, quer dizer lugar dos mortos. Pesquise, você vai saber. Mas os religiosos, cheios de artimanhas, bandidos, canalhas, se aproveitando da Bíblia e da sua inocência por você não entender e não conhecer a verdade, dizem hoje, até hoje, engana milhares de pessoas dizendo que o inferno é um lugar de fogo que vão queimar eternamente as pessoas que morrerem sem Cristo. Não tem como. Não tem como, porque o corpo morre, vai para a terra e em umas semanas já não tem mais nada, só os ossos. E depois de 2 anos até os ossos somem. Quer dizer, tudo volta à terra. Agora o espírito sobe para Deus. Eu já mostrei isso no outro vídeo. Mas vamos tratar aqui desse assunto, né, tão importante sobre a serpente no Éden. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, você analisa algo importante aqui, porque o livro de Gênesis escrito por Moisés, quando Moisés os escreveu, ninguém sabe se tudo que está aqui é a verdade, porque essa Bíblia é adulterada pelo padre Jerônimo, né? Como você sabe, que eu já falei no outro vídeo, que foi ele que reescreveu, porque quem escreveu a Bíblia foram os judeus, só que se perderam muitos pergaminhos, não tinha como achá-los, e esse Jerônimo, em Roma, reescreveu. Depois veio Martim Lutero, aí depois veio outros escritores também franceses, né? Vieram, que eu estou esquecido do nome agora, mas depois eu lembro para você. Aí foi traduzida para nós pelo padre, se você não sabe, ele era padre João Ferreira de Almeida, que também adulterou muita coisa, tirou muitos livros, né? E falta muitos livros, a verdadeira Bíblia ortodoxa dos judeus tem todos, essa não tem, mas mesmo assim é a Bíblia. E os judeus falavam por linguagem de figura. Se você não sabe o que quer dizer linguagem de figura, eu vou lhe explicar. Você sabe que quando os historiadores hoje, que estão fazendo as suas escavações lá pelo Egito, África, Turquia, Arábia, Itália, né, procurando vestígios de coisas antigas, que eles gostam disso, os professores de teologia, né, de ciência, eles gostam de procurar essas coisas. Eles acham muitos cacos de cerâmica, muitas coisas antigas enterradas na terra. E eles preservam isso em museus, para que o povo veja. E o mais interessante, se você já analisou, que eu já vi muitas reportagens, é que eles entram em cavernas antigas e tem lá nas paredes das cavernas, nas pedras, na madeira, desenhos, figuras, que era assim que eles se comunicavam, porque eles não tinham o poder da escrita, a maioria era analfabeto, né? Moisés escreveu os livros porque ele teve uma educação egípcia, foi educado pelos egípcios, era muito inteligente, né? Porque era inteligente Moisés, foi bem educado pelos egípcios, então ele conseguiu escrever. Mas os demais não sabiam. E como é que Moisés poderia escrever e fazer eles entenderem aquilo? O que era um homem mau naquela época? O que era um homem mau? O que era um homem que matava? Então ele fazia um desenho, linguagem de figura. Para ele dizer que o diabo, né, era mau, ele desenhava um dragão, uma serpente,
um felino, um tigre, né? Atacando o homem. Você pode ver que tem essas escrituras nas paredes lá, quando os arqueólogos acham, né? Os antigos, né? E ali são linguagens de figura. Assim era o povo judeu. Assim eram os egípcios, o povo da antiguidade. Eles se comunicavam por linguagem de figura. E quando você vê na Bíblia que falar em dragão, em serpente, em besta, né? Besta, o que é uma besta? Um animal feroz que espumava ódio. Isso era besta. Então, como eles não tinham como descrever um animal feroz, escrevendo, ele colocava essa linguagem de figura, uma besta. Um homem mau, um rei poderoso que maltratava as pessoas, que destruía todo mundo. Eles colocavam lá um dragão feroz, para poder eles entenderem. Até Jesus, no seu ministério na terra, lá em Israel, ele falou muito em linguagem de figura. Ele falava em parábolas também. Por que parábolas? Porque é bom de entender. Os judeus gostam disso. Os judeus gostavam de se assentar à noite em roda de fogueira para contar histórias dos seus antepassados. E eles contavam assim, em parábolas. Para quê? Para que eles entendessem. Era bom. Eu também, quando eu era criança, não sei se você passou por isso. Quando eu era criança com meus irmãos, eu me sentava à noite para ouvir o meu avô contando histórias. Umas boas, umas engraçadas, outras terror, né? De terror, coisa horrível, mas era bom. Então, e assim era o povo judeu, meu amigo. A Bíblia não é difícil. A Bíblia precisa ser entendida com o espírito, com uma mente limpa, sadia. Porque você só recebe essa revelação quando você tem uma pessoa boa, quando você não tem intenção maligna de enganar ninguém, de pegar um versículo desse aqui, que foi escrito há mais de 5.000 anos, 10.000 anos atrás, e querer passar para hoje, em 2020, no século 21. Você querer que Gideão, que matou o boi do pai dele, para conseguir uma vitória que Deus mandou, eu querer que você faça hoje isso, não pode. Está errado, meu amigo, não pode vir. Histórias são histórias, não se repetem. Você tem que entender isso. A Bíblia não foi escrita para que você viva fazendo o que ela faz aqui. Davi matou não sei quantos mil ao fio da espada com suas lanças. Davi derrubou Golias, você vai derrubar o seu Golias, meu amigo. Isso tudo é abusivo, isso tudo é horrível, é revoltante. Só você que não entende isso, porque você vive enganado por esses cães gulosos. Se aproveitam da sua inocência por você não entender nada e jogam isso para você. Sem você entender que esse evento de Gideão, de Elias no Monte Carmelo, matou não sei quantos profetas de Baal, o fogo caiu, o fogo desceu, Elias com a viúva de Sara, tudo isso aconteceu há muitos anos atrás, meu amigo. E nós nem existíamos, não havia América, não havia Europa, não havia Argentina, Brasil, não havia. Como é que hoje eu posso pegar esses escritos e trazer para mim? Como é que eu posso dizer que hoje ou amanhã o Brasil vai ser tricampeão mundial, se isso já aconteceu em 1970? Não tem como, rapaz. Ele vai ser pentacampeão. Já aconteceu em 2002. Como é que vai acontecer hoje o que Dom Pedro I fez no Rio Ipiranga? Não vai. É história. Você lê história. Não pode trazer problema. Assim é o que está acontecendo nas chamadas igrejas evangélicas hoje no mundo inteiro. As pessoas são enganadas por esses lobos ferozes. Você vai trazer tanto nesse envelope para a campanha de Gideão, campanha da justiça, porque o rei Ezequias ia morrer e receber. Não pode. Não faça isso. O que tem para nós hoje é o Evangelho de Cristo, na sua graça maravilhosa, sem imagem de figura, sem linguagem de figura, sem mistério, sem nada. Tudo revelado. Porque a nós, filhos, foi revelada a graça do Pai. Disse o Senhor Jesus. E você vai entender. Diz aqui em Gênesis capítulo 3, vamos começar no 3 aqui, depois eu vou voltar para mostrar uma coisa para vocês. Ora, a serpente, presta atenção, era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Por que Moisés escreveu assim? Que a serpente era mais inteligente do que todas. Por quê?
Porque você sabe que essa linguagem de serpente, quando você vê uma cobra querendo pegar a sua presa, ela fica no cantinho dela quietinha. Ela fica quietinha ali, ó. Ela é ardilosa. Ela é prudente. Entendeu? Ela sabe esperar o momento certo para dar o bote. Por isso que ele descreveu a serpente. Mas não era serpente. É uma metáfora. Ele usava esse nome serpente como uma metáfora para descrever a maldade de uma pessoa. Porque muitas das vezes você até já ouviu alguém falar assim, ó, fulano, aquela mulher ali, ela é uma cobra. Por que você falou que ela é uma cobra? Por causa da maldade dela, dos maus pensamentos dela, da língua dela. Ah, tu tem uma língua de cobra. Ah, esse cara é igual ao demônio. Por quê? Ele é o demônio? Não. Ela é a cobra? Não. Não é que ela é a cobra, é porque ela é mau. Então, até hoje, você ainda usa essa linguagem de figura para tratar mal uma pessoa. Entenda isso. Não faz sentido, você vai entender por que não faz sentido. Ó. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela disse o quê? Comeremos. Por acaso você já viu alguma cobra comendo uma fruta? Cobra come manga, banana, laranja? Eu nunca vi. Se tem, é a primeira vez. Bom, continuando. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morras. Só que todo esse evento aqui que está acontecendo aqui, só havia duas pessoas como humano, né, nesse tempo, só Adão e Eva. Os outros animais eram animais, eu nunca ouvi falar que animais falavam. Você já ouviu falar? Ah, mas o papagaio fala. Não, o papagaio ele repete alguma coisa muito deficiente, né? Entendeu? Mas animal não fala. Os nossos bonitos pastores, né? Esses bonitos aí, enganadores, já colocou na mente de você, na minha também colocaram, eu fui enganado muitas vezes, que essa serpente aqui foi o diabo, uma criatura raivosa, entendeu? O diabo, criatura raivosa, veio, entrou na serpente e enganou Eva. Como, meu amigo? Que diabo? Que satanás é esse? Diabo e satanás e serpentes são metáforas. O diabo e o satanás é tirado de uma coisa opositória, é aquilo que se opõe. Tudo que é contra algo é um diabo. Se você conhece alguém que é contra o governador, o presidente, ou uma pessoa da família, ou seja lá quem for, ela é tratada como o diabo, como satanás, porque ela está se opondo. Então, é isso que significa a palavra satanás e diabo. Aquele que se opõe, o acusador. É preciso que você entenda, pesquise, procure saber. Mas as religiões, para prender você dentro dos alçapões dela, diz que é o diabo, para você ter medo. Porque a maioria das pessoas dentro dessas igrejas evangélicas vivem com medo do diabo, com medo do inferno, com medo de perder a salvação. Fazer o quê, né? Falta de entendimento. Mas vamos voltar aqui um pouco aqui. Vamos ver aqui o que Deus disse aqui no capítulo 2, né, de Gênesis. Ó, aqui no 2 fala que Deus formou um jardim no Éden. Eu quero lhe dizer primeiro também que esse Éden aqui não é aquele Éden lá de Ezequiel, viu? Preste atenção, que fala sobre o rei Tiro, seu filho, seu príncipe Tiro. Entenda isso. Não é esse, não. Esse Éden aqui é um jardim que Deus plantou no paraíso, porque Éden significa jardim. Naquela época, todos os palácios tinham jardins, como até hoje tem. As grandes mansões têm seus jardins. Ali é chamado de Éden. Éden, os milionários têm, os ricos têm, os poderosos têm. Esse famoso Éden. Então eu quero que você entenda isso. O que é o Éden? É um jardim. Tá bom? Éden é um jardim. Mas vamos continuar aqui. Como Deus plantou o jardim, o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida.
E o homem foi feito alma vivente. Não havia nele o Espírito de Deus, havia nele uma alma vivente, como os animais têm. Então, continuando, Deus formou, né? Plantou no jardim do Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem para cuidar do jardim. E o Senhor Deus fez brotar de toda a terra as árvores agradáveis à vista. Todas as árvores boas do jardim Deus fez brotar. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E os rios regavam as árvores. Mas eu quero entender uma coisa aqui. Se Deus não queria que o homem soubesse disso, nem comesse desse fruto, para que ele colocou essa árvore lá? Vamos entender isso. Dá para entender ou não dá? Dá. Por que Deus ele colocou uma árvore que não era para ninguém tocar, que era proibido? Se ele sabia que era proibido, que o homem não podia, para que ele colocou? Vamos entender porque a Bíblia que nós temos hoje ela é adulterada. Entenda isso. É uma pergunta que fica presa no nosso pensamento. É como se você pegasse um saco de dinheiro, 200 mil reais, pronto, tá aqui. Aí você pega esse saco de dinheiro e coloca lá na calçada da sua casa. Aí você vai dizer assim, ó, eu não quero que ninguém pegue esse dinheiro. Não é para pegar nesse dinheiro e você sai e deixa lá fora. Me diga uma coisa, se você queria que ninguém pegasse, para que colocou na calçada? Sabendo que vai passar alguém, vai levar. Quem é que não levaria? Você levaria até R$1, tivesse na calçada, imagine 200 mil reais. Olha aí. Então fica isso na nossa mente. Se Deus não queria que Adão provasse do fruto, para que colocou essa árvore? Mas vamos entender mais na frente isso aí, né? Mas é uma dúvida que precisamos entender e eu vou procurar para a gente entender. Mas no momento que eu sei é que essa Bíblia que nós temos hoje, ela é adulterada. Entenda isso. E diz aqui, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Olha só. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Deus deu uma ordem a Adão. Entenda uma coisa, aqui não tinha Eva ainda. Aqui tinha Adão. Aqui só tinha Adão. Preste atenção. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Você pode comer todo o fruto que tiver aqui. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Para quem que Deus falou isso aqui? Deus só falou para Adão sobre o fruto, não foi? Muito bem, mas na frente diz aqui que Deus criou a mulher. Que Deus disse, não é bom que o homem viva só? Vou fazer para ele uma ajudadora, que se ele seja idônea, né? Que lhe obedeça. Então vamos lá de novo. Se aqui Deus está dizendo para Adão, somente para Adão e mais ninguém, só tinha eles dois, só tinha Adão e Deus, ali naquela hora, naquele instante. Vamos entender. Se só Adão ouviu isso, ó, dela não comerás, porque no dia que comeres certamente morrerás, por que que aqui a serpente fala assim, ó, e disse, olha só, ora, a serpente falou aqui para a mulher, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morras. Como é que a serpente sabe disso aqui? A serpente tem ouvidos para ouvir nossa voz? Ela entende o ser humano? Hã? É isso que você tem que entender. Quando Moisés escreveu isso aqui, dizendo que a serpente enganou a mulher, na verdade era a mente de Adão. Quem enganou Eva foi o próprio Adão. Adão era do maligno, está escrito. Eu vou mostrar para você. Ele foi homicida desde o princípio. Aqui não tinha diabo, Satanás. Aqui o diabo e Satanás era o próprio homem. A sua mente maligna. Quando você vê um homem hoje tramando mal,
Ali é o diabo na mente dele. A mente dele é maligna. É uma metáfora. Ali é o opositor. E Adão, que era do maligno, disse para Eva, com a mente satânica, que Moisés não sabia descrever que a mente dele era mal, que era Adão, ele disse que era uma serpente. Porque deles, quando comerdes, certamente morrerás. Quer dizer, se foi só Adão que ouviu isso, como é que a serpente aqui foi dizer isso para a mulher? Pensa. Porque essa serpente aqui era Adão. Só havia eles dois. Animais não fala. Animais, nunca ouvi falar que algum dia um animal falou. Ah, a jumenta de Balaão falou. Opa, entenda. A jumenta de Balaão foi falada por causa que o anjo usou a boca dela. O anjo, o próprio Deus usou para falar para Balaão. Não que ela falava, ela fala não. Foi só uma voz que ela disse. Algo assim de repente, como uma visão. Mas aqui não. Essa serpente aqui era a mente de Adão. E você vai entender por quê. Porque essa serpente, ela trouxe morte ao mundo. Essa mente de Adão. Porque quando ela diz assim, olha só, o que aconteceu mais na frente? Eva comeu do fruto e deu para Adão. E Adão mala, ficou na dele. Olha só. Então, seus olhos foram abertos. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi tua voz soar no jardim, e eu fiquei com medo e me escondi porque eu estou nu. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Deus falou para quem? Para Adão. Por que falou para Adão? Porque a mulher não sabia. A mulher não estava lá. A Eva não estava lá. Só Adão. Olha só. Então disse Adão, a mulher que tu me deste de companheira, ela me deu e comeu. E disse Deus à mulher, mas por que tu fez isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. É interessante, a serpente. E hoje, as pessoas são enganadas com essa frase aqui, né? Porque não entendem. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Maldita serás, mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Interessante isso aqui. O que é andar sobre o ventre, meu amigo, que você entende aqui? Ah, é porque a serpente ela fica rastejando. Claro, rasteja. Mas ela come pó? Não. A serpente se alimenta de inseto. De animais pequenos. A serpente se alimenta de rato. Não come pó. Por que o pó? O pó aqui representa o trabalho duro que Adão teria mais na frente. Teria que lavar a terra. Teria que suar. Teria que rastejar para ter o que comer, porque Deus não daria mais nada de bom para ele por causa do pecado, da maldade de Adão. Esse foi o castigo dele. E diz aqui, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como é que se entende isso aqui? Serpente tem descendência? Não, mas tem muitas cobras por aí que as pessoas são... Não, as pessoas não são inimigas de cobra. Você encontra uma cobra quando entra no mato. E ela não é sua inimiga. Ela se defende porque pensa que você vai atacá-la. O que diz aqui? Porém inimizade, Deus diz, entre ti. Que descendência é essa? Que semente é essa da mulher e da serpente? Vamos entender então. Tem uma passagem importante aqui que fala em Romanos. Mas antes de Romanos, vamos em João. Vamos lá, vamos entender isso aqui. João, veja aí na sua Bíblia em João, tá? Vamos entender aqui, no livro histórico de João, certo? João no capítulo 8.
Vamos entender isso aqui então. O que diz aqui em João 8? Aqui Jesus, capítulo 8, verso 44. Jesus estava tendo uma discussão com os escribas e fariseus, que escriba eram os que escreviam os livros na época, né? Que hoje é escritor, antes era escriba. E os fariseus eram os que faziam parte de uma seita, porque lá em Jerusalém, na época, eu quero explicar sobre isso para vocês, sobre a seita. Haviam muitas seitas lá em Jerusalém nessa época. Tinha a seita dos fariseus, dos saduceus, tinha várias seitas, dos essênios. E é bom que você entenda, eu vou até lhe explicar depois em outro vídeo, o que significa todas essas seitas. Ó, em Jerusalém haviam várias seitas. Tinham 4 seitas. Primeiro dos fariseus, que criam na ressurreição. Eles acreditavam que as pessoas iriam ressuscitar depois da morte. Os saduceus já não acreditavam em ressurreição. Aí tinha os zelotes, né, que eram os ladrões revoltados, como Barrabás também fazia parte dos zelotes, entendeu? E tinha os essênios, que eram separados. Tudo isso era seita que havia em Jerusalém. E nessa época, Jesus estava discutindo com eles a respeito dos acontecimentos. E eles não acreditavam no que Jesus falava, porque Jesus falou que antes que Abraão existisse, ele já existia. Então, o Senhor Jesus falou para ele, vós, no 44, capítulo 8, verso 44 de João, vós tendes por pai ao diabo. Que diabo é esse? É um bicho de chifre? Ah, fera feroz de garfo na mão? Não. Essa fera feroz aí de garfo na mão, de chifre, de rabo, quem criou foi as religiões. Porque você não vê na Bíblia aqui em lugar nenhum dizendo que o diabo é um bicho de chifre, que garfo na mão, que é vermelho, Satanás, não. Aqui está falando do homem. O homem é que é o próprio diabo, o próprio demônio, quando faz suas coisas maus no mundo. Quando você vê essas facções matando, destruindo pessoas e vidas e famílias, são o próprio diabo, são demônios, sua mente maligna. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Quem é que foi homicida desde o princípio? Adão. Porque de Adão nasceu quem? Caim e depois Abel. Caim era do maligno. E por isso matou Abel. Por quê? Porque Caim tinha a semente de Adão. E Abel, a semente de Eva. Quando Deus falou, porém inimizade entre ti e a tua semente. Quer dizer, a semente de Adão, a serpente, era Caim, que era do maligno. E o descendente de Eva, Abel, que era do bem. Quer dizer, o que isso quer dizer? Que todos esses que vêm com essas mentes corrompidas hoje, esses malignos de hoje, são descendentes de Adão, de Caim. Por quê? Porque tem a mente cauterizada para o mal. Só entendem o que é mal. Então, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quer dizer, quem foi que mentiu primeiro? Quem foi o primeiro a inventar uma mentira para a mulher? Foi Adão. Porque nele não tem verdade. Adão foi feito para o mal, Adão foi feito para o maligno, Adão foi feito para destruir a humanidade. Porque dele veio o pecado. Eu vou mostrar para você. Olha só. Não tinha verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Hoje, os bonitos pastores falam nas suas religiões evangélicas que o pai da mentira é o diabo, o bicho de chifre, não. Não é diabo de chifre, de cauda, de garfo em mão. O pai da mentira é o diabo, o homem. O homem é mentiroso. Entendeu? E isso eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos.